Você está cansado. E eu sei, tem momentos em que tudo o que você queria era sumir, parar o tempo, fugir da dor. Parece que ninguém entende o que você está passando. E o silêncio de Deus dói mais do que qualquer palavra que o mundo poderia te dizer. Mas escute, o desânimo quer te parar, só que Deus está te levantando hoje. Essa mensagem não chegou até você por acaso. Ela é resposta. Ela é alívio. Ela é renovo. Fique comigo até o final, porque Deus quer falar com você de uma maneira que vai te transformar por dentro. Ele está dizendo ao seu coração: descansa em mim, porque eu cuido de você. E antes de continuarmos, eu já quero te fazer um convite. Se essa mensagem falar com você, se algo tocar o seu coração, se você sentir Deus te fortalecendo, aí onde você está, curta este vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Escreva nos comentários: Deus está falando comigo. Porque sua fé, sua entrega, sua interação aqui pode levar essa mensagem a muitas outras vidas que também precisam de renovo. Vamos juntos, porque o que Deus tem para te revelar hoje é muito maior do que você imagina. O desânimo é uma arma poderosa nas mãos do inimigo. Ele não precisa te destruir, só precisa fazer você parar. Parar de sonhar, parar de orar, parar de acreditar. E quando você começa a desacreditar, começa a se acostumar com a dor. Mas Deus não te chamou para viver acomodado na tristeza. Ele te chamou para viver de fé em fé, de glória em glória, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. Há momentos em que a alma grita por socorro, mas a boca permanece em silêncio. São dias em que levantar da cama já é uma vitória, em que você continua caminhando, mas dentro de você tudo está travado. E nessas horas o inimigo sussurra: acabou, não tem mais jeito. Mas escute o que Deus está dizendo agora. Filho, filha, eu ainda estou aqui, eu ainda estou trabalhando, mesmo quando você não sente, mesmo quando você acha que está tudo parado, o céu continua em movimento por sua causa. Sabe por quê? Porque o que Deus começou, Ele vai terminar. Não importa o quanto você esteja fraco, cansado ou sem perspectiva. A palavra de Deus nos garante em Filipenses 1:6. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ou seja, se ainda está doendo, é porque Ele ainda está trabalhando. Se ainda não aconteceu, é porque o melhor ainda está sendo preparado. Deus não abandona projetos inacabados, e você é um projeto precioso nas mãos dele. O desânimo muitas vezes é alimentado por expectativas frustradas. Você orou, acreditou, esperou e não viu nada acontecer. A resposta não veio, a porta não abriu, o milagre não chegou. E aí o coração se cansa. Mas é aí que Deus começa a trabalhar mais profundamente, não do lado de fora, mas dentro de você. Porque Ele sabe que antes de te entregar o que você quer, Ele precisa te fortalecer para sustentar o que vem. Isaías 40:29 diz: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Você pode até estar no limite, mas Deus não está. Você pode estar quebrado por dentro, mas Deus é especialista em reconstruir corações feridos. E Ele não precisa de muito para te levantar. Basta um suspiro de fé, um grão de esperança, uma simples oração dizendo: Senhor, eu não aguento mais, mas eu ainda confio em Ti. Não permita que o desânimo defina o seu destino. Você não está sozinho nessa luta. Deus está contigo. Ele está segurando a sua mão, enxugando as lágrimas que ninguém vê, ouvindo o clamor que ninguém escuta. E quando você menos esperar, aquilo que hoje é dor vai se transformar em testemunho. Então escreva nos comentários agora: Deus está me levantando. Porque essa é a verdade sobre você. O desânimo não vai te parar. Deus já está renovando suas forças. Um dos momentos mais difíceis na caminhada da fé
É quando Deus fica em silêncio, quando oramos com o coração apertado, mas o céu parece calado, quando pedimos respostas e tudo o que recebemos é o eco do nosso próprio clamor. E o que dói não é só o problema, é a sensação de que Deus não está nos ouvindo. Mas hoje eu quero te lembrar de algo que pode mudar sua maneira de enxergar esses momentos. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Pense em um professor durante uma prova. Ele não fala, não responde, não dá dicas, mas está ali presente na sala, observando cada movimento do aluno. Do mesmo jeito é Deus contigo. O silêncio não significa que ele saiu da sala. Significa que ele está olhando para você com carinho, esperando você passar pela prova que vai te levar a um novo nível de fé. Deus trabalha nos bastidores. Ele vê o que a gente não vê. Ele enxerga o perigo antes da curva. Ele entende o futuro que a gente ainda nem começou a imaginar. Por isso, às vezes ele silencia para te ensinar a confiar, para fortalecer sua fé, para aprofundar suas raízes. Como está escrito em Lamentações 3:26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O silêncio não é castigo, é convite para confiar. Há coisas que só amadurecem no silêncio. Um fruto só está pronto quando amadurece no tempo certo. Se você colhe antes da hora, ele é amargo, sem sabor. Assim também são as promessas de Deus. Às vezes estamos tão ansiosos para ver o milagre que esquecemos de que o processo também faz parte da bênção. A espera não é um atraso, é uma lapidação. Muitas vezes, Deus está usando o silêncio para te proteger de decisões precipitadas. Ele sabe que se falar agora, você pode não entender. Se responder hoje, você talvez não esteja preparado para receber. É por isso que precisamos aprender a descansar no tempo dele, mesmo quando o nosso coração clama por pressa. Isaías 30:15 diz: na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Ou seja, é no descanso que Deus renova, é na espera que ele trabalha. Lembre-se, o céu pode parecer em silêncio, mas Deus nunca para de agir. Enquanto você ora, ele move corações. Enquanto você chora, ele envia consolo. Enquanto você espera, ele prepara o caminho. E quando tudo estiver pronto, inclusive você, ele vai agir de maneira tão clara que você vai entender que o silêncio não era rejeição, era amor. Hoje, se você está vivendo um tempo de silêncio, não se desespere. Respire fundo. Confie. Deus está com você, mesmo que pareça em silêncio. E se você crê nisso, escreva nos comentários. O silêncio de Deus está me preparando, porque quando ele falar, será para mudar tudo. É difícil entender por que Deus permite certas dores. A alma pergunta: por que eu, Senhor? E muitas vezes não há respostas imediatas. Há feridas que ainda estão abertas, situações que ainda machucam, lembranças que insistem em voltar. Mas o que você precisa saber hoje é que Deus não desperdiça nenhuma dor. Se ele permitiu, foi porque havia um propósito. E o propósito dele nunca é te destruir, mas te transformar. Pense no processo de purificação do ouro. Para que ele se torne puro, brilhante e valioso, ele precisa passar pelo fogo, um calor extremo, uma pressão intensa. Mas não é para acabar com ele, é para revelar o que ele tem de mais precioso. Assim também é a sua vida nas mãos de Deus. Você pode estar passando por um fogo agora, sentindo que está no limite, mas esse processo está te refinando, está te preparando para algo muito maior do que você consegue ver neste momento. Jó é o maior exemplo disso. Um homem íntegro, temente a Deus, que passou por perdas inimagináveis, bens, filhos, saúde. Ele chegou a dizer: Deus, eu não entendo o que está acontecendo. Mas mesmo sem compreender, ele escolheu confiar. E no capítulo 23, verso 10, ele declara:
Porém, ele sabe o meu caminho, provando-me, sairei como o ouro. Ou seja, já entendeu que Deus não havia o abandonado. Deus estava o moldando, o lapidando, o preparando. Você não está sendo quebrado à toa. Há dores que revelam o que precisa ser curado. Há pressões que revelam onde sua fé precisa crescer. Há perdas que mostram o quanto você depende de Deus. E sim, dói. Não é fácil admitir, mas a dor nos ensina. A dor nos amadurece. A dor nos aproxima da presença de Deus como nada mais consegue fazer. Talvez hoje você olhe para a sua vida e não reconheça o cenário. Talvez as coisas estejam bagunçadas, fora do lugar, fora do controle, mas Deus é especialista em transformar o caos em caminho. Como um oleiro, ele pega o vaso quebrado e não joga fora. Ele refaz, ele reconstrói, ele dá nova forma, novo sentido, nova beleza. Como está escrito em Jeremias 18:4, e o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro e tornou a fazê-lo outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Você não é o que te aconteceu, você é o que Deus está fazendo com você nesse exato momento. E Ele está te moldando para algo maior. Não resista ao processo, não fuja da fornalha. Porque no fim, você vai sair mais forte, mais sábio, mais preparado e cheio da glória de Deus. Se essa palavra está falando com você, escreva nos comentários: Deus está me moldando. Porque é isso que Ele está fazendo. E quando tudo parecer difícil demais, lembre-se, quem está te lapidando é o próprio Criador do Universo. Ele sabe o que está fazendo. E Ele faz tudo com perfeição. Ninguém gosta do deserto. É um lugar seco, solitário, sem direção, um tempo em que tudo parece parado, sem frutos, sem respostas. Mas é justamente no deserto que Deus faz as maiores transformações na vida dos seus filhos. É ali que Ele trabalha em silêncio, moldando o caráter, tratando a alma e fortalecendo o espírito. O deserto não é lugar de morte, é lugar de preparo. A palavra de Deus está cheia de histórias de homens e mulheres que foram conduzidos ao deserto antes de viverem o propósito que Deus tinha para eles. Moisés passou 40 anos no deserto antes de voltar ao Egito e libertar o povo. Elias caminhou por dias naquele lugar árido, sendo sustentado por Deus de forma sobrenatural. Até mesmo Jesus, antes de começar seu ministério, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser preparado. O deserto é a escola da dependência. É lá que aprendemos que não somos fortes sozinhos, que o pão que sustenta a alma não é o que compramos, mas o que vem do céu. É lá que a voz de Deus se torna mais clara, porque o barulho do mundo não chega. Quando tudo se cala, a única direção segura é a de Deus. Por isso, se você está passando por um tempo assim, não se desespere. O deserto não é o seu fim, é o caminho para um novo começo. Veja o que está escrito em Deuteronômio 8:2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto durante estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Isso é forte. Deus nos leva ao deserto para revelar o que está dentro de nós, para mostrar a nós mesmos onde precisamos crescer, confiar, abandonar o que nos afasta dele e fortalecer o que nos liga a ele. É no deserto que as raízes se aprofundam. Uma árvore que sobrevive em meio à seca só permanece de pé, porque tem raízes profundas. E Deus está permitindo esse tempo na sua vida exatamente por isso, para que você não dependa das circunstâncias, mas dependa somente dele. O vento vai soprar, as tempestades virão, mas você vai continuar firme, porque suas raízes estarão no lugar certo, na presença de Deus. Salmos 1:3 declara: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo,
As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a promessa para aqueles que permanecem fiéis, mesmo em tempos difíceis. Hoje, Deus está te ensinando a crescer para baixo, antes de crescer para cima. Antes de te exaltar, Ele te aprofunda. Antes de te levantar diante dos homens, Ele te ensina a depender dEle no secreto. E quando o tempo certo chegar, você vai frutificar, vai florescer, vai prosperar. Se você está nesse tempo, escreva nos comentários: Deus está aprofundando minhas raízes, porque o que Ele está fazendo agora é invisível aos olhos, mas será poderoso aos frutos. Em meio ao caos, à dor, ao silêncio e ao desânimo, existe uma verdade que permanece firme como uma rocha. Deus continua no controle. Não importa o que os seus olhos veem, não importa o que as circunstâncias dizem, não importa o quanto seu coração esteja cansado, o trono de Deus nunca esteve vazio. Ele reina sobre tudo, inclusive sobre a sua história. Às vezes, olhamos ao redor e tudo parece estar desmoronando. Vêm os dias em que a fé balança, a força some e a vontade é de desistir. Mas é nesse cenário que Deus mostra quem Ele é. É quando tudo foge do nosso controle que Ele nos lembra que nunca fugiu do controle dele. Como diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não é apenas poética, ela é real. Ela sustenta o cansado, levanta o abatido, renova o desanimado. Você pode ter perdido o rumo, mas Deus nunca perdeu você. Cada passo seu está registrado, cada lágrima sua é recolhida, cada clamor seu é ouvido. Ele é o Deus que te conhece pelo nome, que te segura pela mão e que declara: você não está sozinho. Muitas vezes achamos que Deus vai agir quando tudo estiver bem, mas a verdade é que Ele costuma agir no meio da bagunça. Ele não espera a tempestade passar para falar. Ele acalma a tempestade com a sua palavra. Foi assim com os discípulos no barco. O mar estava revolto, os ventos sopravam forte, o medo tomava conta. Mas Jesus se levantou e disse: por que temeis, homens de pouca fé? E acalmou o vento e o mar. Mateus 8:26. Talvez o mar da sua vida esteja agitado agora. Talvez você esteja no limite, achando que vai afundar. Mas a presença de Jesus no barco muda tudo. Com Ele, você não afunda. Com Ele, a tempestade obedece. Com Ele, até o impossível se curva. Deus nunca perdeu uma batalha e não vai ser na sua vida que Ele começará a perder. O inimigo quer te fazer acreditar que é o fim, mas Deus está dizendo: ainda não acabou, eu estou agindo. O milagre pode estar a uma oração de distância. A mudança pode estar mais perto do que você imagina. A vitória pode estar sendo gerada justamente agora, enquanto você permanece firme, mesmo sem entender. Hoje, Deus te convida a descansar, não em uma resposta imediata, mas na certeza de que Ele está no comando. Ele vê o que você não vê. Ele entende o que você não entende. Ele já está no seu amanhã e está preparando tudo com perfeição. Se essa palavra está te fortalecendo, escreva nos comentários: Deus está no controle da minha vida. Porque essa é a verdade. Ele te sustenta, Ele te guia, Ele te levanta e no tempo certo Ele vai cumprir tudo o que prometeu. Se essa mensagem tocou o seu coração, se em algum momento você sentiu Deus falando contigo, não ignore esse chamado. Deus está te fortalecendo, te levantando, te renovando, mesmo agora, enquanto você ouve estas palavras. A caminhada pode até ser difícil, mas você não está sozinho. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Como vimos juntos hoje, o desânimo não tem a última palavra, a dor não define seu destino
E o silêncio de Deus é apenas um sinal de que algo poderoso está sendo preparado para a sua vida. Então, eu quero te fazer um convite final. Escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. Pode ser: Deus está me renovando. Eu confio nos planos de Deus. Minha força vem do Senhor. O que sair do seu coração. Isso não é só uma interação, é um ato de fé. É você dizendo ao céu: eu continuo crendo. E se essa palavra falou contigo, se ela te ajudou de alguma forma, curta este vídeo. Isso ajuda para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma palavra que Deus ainda quer liberar sobre sua vida. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser o canal de renovo que alguém estava pedindo a Deus em oração. Lembre-se, o que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Sua história ainda não acabou. E o melhor de Deus ainda está por vir. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça abundantemente. Até o próximo vídeo. Fique na paz e na presença dEle, em nome de Jesus.